Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio Bacarini, mais um vídeo. E agora atendendo, a vários pedidos, né, de várias pessoas que têm entrado em contato comigo, pedindo algumas orientações sobre a nutrição das aves. É um assunto relativamente importante, haja vista que a nossa criação é uma criação bastante diferenciada de qualquer outra criação, de qualquer outro tipo de ave, né? As nossas aves, elas têm que ter um vigor bem acima do exigido das outras aves, né? São aves que vão ser futuramente preparadas, né, para uma apresentação com grande desgaste físico, né? E a ave tem que estar muito bem nutrida. E quando eu falo nutrida, eu não falo em gorda, é diferente, né? Às vezes a gente vê pessoas, por exemplo, alimentando ave com resto de comida, nada contra, né? Mas isso engorda mais a ave do que nutre, né? E há uma diferença muito grande entre uma ave bem nutrida e uma ave gorda. Para a criação de galo combatente, excesso de gordura é um crime, né? Quando você vai apresentar seu galo, né, 100 gramas de gordura altera bastante o peso da ave e só vai dificultar a sua ave, né, não só na apresentação física, o esforço maior que ela tem que fazer, né, a dificuldade na respiração. Então, assim, é preciso haver, né, um equilíbrio, vamos dizer assim. Bom, mas ninguém chega a um galo de combate sem passar pela postura, pelos pintinhos, pela criação dos frangos, pela seleção dos frangos, né? Então, quando se fala em nutrição de aves combatentes, nós temos que pensar desde a ave que está, né, produzindo ovos para a nossa criação, passando pelos pintinhos, né, pela fase de criação dos frangos, depois pela fase adulta e uma fase muito especial que é a fase de preparo, né, de manejo dos galos que vão para a apresentação. Então, nós temos que começar por alguns tópicos e óbvio que vão começar pela alimentação dos pintinhos, né? Desde o primeiro dia, depois até mais ou menos a quarta semana, depois até a oitava, depois os frangos, né? Nós vamos hoje só até a oitava semana, né? Por quê? Porque assim é uma fase crítica do crescimento das aves, né? O pintinho mal cuidado não vai virar galo de combate, né? Não adianta uma pessoa, mas tá, não vai virar galo de combate. E quando a gente fala, né, na alimentação de pintinhos que vão, né, ser direcionados depois para uma apresentação, a gente arrepia a cabeça de todo criador de aves com interesse industrial, comercial, porque as nossas rações, elas ficam muito mais caras, elas são muito mais caras, elas não são inviáveis para quem produz frango de corte, ou mesmo frango para postura, elas são inviáveis, porque o custo para uma grande criação ficaria, né, a relação entre custo-benefício ficaria impossível de um indivíduo utilizar-se desse tipo de ração. Mas nós, que estamos criando galo de combate, nós não vamos criar galos, né? Nós não vamos criar 20, 30 mil frangos, né? Nós não vamos criar 30, 40 mil galinhas, né? Nós estamos criando um número razoável, né? Se um indivíduo hoje, numa criação razoável, criar 100 frangos, 120 frangos por ano, vocês vejam que é um número razoavelmente pequeno. Então dá para criar esses pintinhos com um custo alimentar mais alto, né? Inclusive, esse custo alimentar é o que vai reverter para nós no nosso lucro na frente, né? Seja lá o lucro de você ter aves
muito bem preparadas para combate, como também aves que te dão, que servem de reprodutores e que te dão filhos sadios, né? Pintinhos sadios. Bom, então vamos começar, né? A primeira coisa que se faz é na questão do pinto de um dia, né? O pintinho que nasceu hoje, né? Então, que tipo de alimentação se dá a esse pintinho? Eu já disse a vocês que o pintinho nascendo ou na galinha ou na chocadeira, eu levo para dentro de uma criadeira, tá? Um ambiente estável, com umidade, temperatura bem controlado, e nesse primeiro dia vocês vão administrar o pintinho somente uma coisa. Eu vou colocar aqui no flip chart para a gente ir anotando aqui, ó. Ok? Então aqui, ó, vamos pôr aqui. Primeiro dia. Primeiro dia. É um dia todo especial na vida do pintinho, porque nesse primeiro dia ele vai receber as primeiras vacinas, né? Ele está entrando em contato pela primeira vez com o meio ambiente, né? Então a gente tem que fazer uma transição gradual, né? O pintinho saindo da chocadeira, ele vai para uma criadeira onde a temperatura vai estar um pouco mais baixa do que a da chocadeira, por volta de 35 graus, a umidade por volta de 45, 50%, e a alimentação dele no primeiro dia, pode ser que alguma pessoa faça diferente, né? No primeiro dia eu só dou para o pintinho água com mel. E ração? Não. Água e mel. O pintinho no primeiro dia ele ainda não precisa se alimentar, né? Ele ainda tem restos, né, embrionários que servem de alimento para ele. Na natureza, o pintinho permanece 24, 48 horas quase que sem comer, debaixo da galinha. Porque a galinha, quando os pintinhos começam a nascer, ela não sai do ninho, né? Então, os primeiros que nascem ficam às vezes 24, 48 horas, inclusive sem sair do ninho, né? Então, eles não se alimentam. Aqui, para nós, como nós estamos com uma criação especial, água e mel. É preciso chamar a atenção de vocês para a questão da água, né? Como nós vamos chamar de vários alimentos. A água para um pinto de criação tem que ser água filtrada, não pode ser água de torneira, tá? Não é água de torneira. A gente pega a água, a gente acha que isso é um absurdo, né? Mas a gente pode comprar um filtro, né? E filtrar a água para que ela fique mais limpa possível, né? E o animal não receba nenhum tipo de contaminante junto com essa água. É um cuidado mínimo que se faz, né? E com resultados muito bons, tá? Com resultados muito bons. Então a água deve ser filtrada, mel, né? Mel tem que ser comprado de um apicultor ou de uma loja onde realmente se está vendendo mel e não açúcar melado, né? Que é diferente. O mel, ele tem uma vantagem, algumas pessoas dão açúcar, mas o mel ele já tem uns probióticos juntos que ajudam muito na alimentação do franguinho, na alimentação do pintinho, ajuda a criar resistência com o pintinho, tá? E ele é uma grande fonte de energia, né? E o primeiro dia, o que o pintinho precisa é dessa energia, tá? Então no primeiro dia, água e mel, né? Nós já falamos antes, controle de umidade e temperatura, um ambiente estável, né? Com o mínimo possível de barulho, sem cachorro, sem gato perto, um lugar tranquilo. O pintinho não pode, no primeiro dia, já ficar sendo assustado com as coisas. Então, esse é o primeiro dia, água e mel. No segundo dia, bom, aqui nós vamos dar entrada na criação com ração inicial enriquecida. Então, essa ração, ela vai ser enriquecida com alguns aminoácidos.
Eu vou dar até o nome do que eu uso o Aminoaves. Você compra aí no mercado, né? Mercado Livre tem muito. Aminoaves, né? O Aminoaves é fornecido aproximadamente por 8 gramas por pintinho por dia. Então, essa mistura da ração inicial com aminoácidos dá ao pintinho uma série de aminoácidos que são extremamente importantes para o crescimento com saúde dos pintinhos, tá? O aminoácidos, se vocês pegarem a composição, vocês vão ver que são produtos, né, que adicionados à ração aumentam muito a disponibilidade de substâncias que vão compor a parte muscular e óssea dos pintinhos. Então, assim, obviamente, né, um pote de aminoácidos está aí custando aí de 100, 120 reais nessa fase, com 5 quilos, né? Dá para um bom tempo, né? Eu calculo 8 gramas por pintinho dia, né? Compro uma ração, ração inicial. Qual é a melhor que existe no mercado? Eu vou aconselhar, porque assim, o que acontece? Cada região tem disponível um tipo de ração. Então, assim, não adianta eu falar, compra a ração dessa fábrica, compra a ração dessa outra, porque em cada região tem um tipo de ração disponível. Então, o que eu aconselho a vocês? Procure na cidade, próxima à cidade de vocês, alguém que faça avicultura para frango de corte, tá? Por quê? Porque quem compra ração, né, a nível de indústria, né, compra a melhor que tem no mercado e compra a que tem uma quantidade de proteína razoável. Essa ração inicial, ela deve ter mais ou menos 20 gramas de proteína, tá? Ela deve ter 20 gramas. E eu aposto com vocês que qualquer criador de frango de corte compra essa ração a melhor que pode, porque ele precisa disso, porque ele não vai acrescentar isso aqui na ração dele. Então ele já precisa dessa ração inicial com alto teor de energia e alto teor de proteína, para um crescimento rápido da ave e para uma conversão boa alimentar, ou seja, quantidade menor de ração, maior quantidade de carne, né, de músculo. Então ele precisa disso. Então o melhor que tem é fazer isso, né? Conforme for a relação que você tem com um indivíduo desse, e dado a sua quantidade, que para ele, né, é uma bobagem, talvez você até consiga, né, comprar diretamente dele, né, a ração que você precisa. Isso para você é um ganho muito grande, porque você foge, né, o criador de aves para corte, ele não compra no mercado, ele compra diretamente do produtor. Então você foge do intermediário, né? Eu tenho um amigo aqui que cria pintinhos, né? E ele que me fornece a ração inicial. Quando eu preciso, eu ligo para ele me fornece, eu pago a ele, né? Vou buscar lá no criatório dele a ração e pago para ele, né, o valor que é um valor até inferior ao que você compra no mercado, e com certeza de que é uma ração de qualidade, uma ração, né, que ninguém está te enganando. Tem muita ração ruim no mercado, muita ração ruim. Não adianta a gente querer esconder isso, né? Mas ração cujo quilo difere um do outro aí de R$2, R$3, você pode saber que a ração não é boa, né? Tem muita ração, tem ração que você vai pegar aquilo lá, né? É puro milho, né? Ela é até amarelinha, é quase que só milho, né? Não tem farelo de carne, não tem farelo de osso.
Se você compra uma boa ração, você não precisa se preocupar com farelo de carne, farelo de osso, isso que muita gente faz, né? Eu não gosto de inventar. Aliás, falando em invenção, né? Falando em invenção, ninguém inventa mais do que criador de gado de combate para alimentação de ave, né? A gente vê de tudo, né? Indivíduo dando ração de cavalo para galo de briga, falando que é muito bom, né? O indivíduo misturando na ração coisas assim estranhas, né? Alguns fazem até como segredo, né? É um segredo, eu que tenho uma fórmula mágica que eu ganhei. Não tem fórmula mágica para criação, para alimentação de ave. Não tem, né? Então a ração inicial com aminoácido junto é uma coisa. Na água, né? Na água eu vou usar um outro produto, vamos pôr aqui, né? Que também você compra, né? Isso aqui na ração, na água. Eu vou acrescentar um outro produto que chama Aminosol. Mais ou menos na faixa, né? A gente utiliza o Aminosol de acordo com a orientação do produtor, né? Mas a faixa é mais ou menos 5 ml por litro. Tem um truque aqui, né? Tem um truque aqui, porque o Aminosol a gente deve dar ele diariamente até o segundo mês de vida, né? Até a gente sair da fase, né? Ou seja, até a gente chegar no segundo mês, ou seja, na 8ª semana. Até na 8ª semana, esse Aminosol aqui é diário. Isso aqui é diário. Tá? Então, eu uso um truquinho aqui que para obrigar o pintinho a tomar mais a água, porque senão você desperdiça muito, né? Como eles são pintinhos pequenos, eu costumo tirar o bebedouro de água do pintinho, né, no início da noite, né? No dia seguinte, ele já vai comer ração, a ração está disponível direto, eu esqueci de dizer isso, né? A ração fica disponível direto para o pintinho, né? A água, no final do dia, né, no começo da noite, eu tiro a água do bebedouro, o pintinho fica sem água, né? E quando é no começo da manhã, bem cedinho da manhã, eu coloco água com Aminosol, porque aí os pintinhos bebem bastante, né? Se alimentam bastante. O Aminosol, né, é um composto, né, que tem vários aminoácidos também, que junto com aminoácidos reforça muito a criação do pinto. Quando vocês usarem isso aqui nos primeiros 2 meses, vocês vão até estranhar o pintinho de vocês, né, porque cresce mais, desenvolve a empenação mais rápido, né? O pintinho fica esperto, fica agitado, ele corre para um lado, corre para o outro. É uma outra história a criação quando você vê com esse tipo de alimentação. Eu levei um bom tempo para chegar nisso que está aqui, né? Porque eu também passei por essas fases malucas aí de acreditar numa porção de coisa, né? Mas eu, né, cheguei à conclusão que esse é o melhor, tenho usado, o resultado é muito bom, né? Eu vou mostrar aí para frente uns pintinhos alimentados dessa forma, vocês vão ver quando eu falar, tem 1 mês, tem 2 meses, vocês não vão acreditar, né? Bom, vocês vejam aqui, né, até a 8ª semana, ou seja, até o final do segundo mês, quando aí a alimentação começa a ser incrementada com 2 coisas, né? Com 2 coisas. Então aqui agora permanece a ração mais o aminoácidos, igual estava lá. Ração com aminoácidos.
O aminossol, né? O aminossol permanece na água. Água com aminossol, né? Igual tá aqui, 5 ml por litro. Agora eu entro aqui com duas coisas novas, tá? Que até agora nós não entramos aqui. A primeira delas são com os vegetais, as verduras, né? Eu, particularmente, prefiro dar couve para minhas aves, tá? Alface não é uma boa ideia, alface dá diarreia nos pintinhos. Então eu prefiro dar couve. Então, mas eu gosto de dar outras coisas. Tudo bem, tudo bem. Eu prefiro dar couve. É interessante fazer, de pendurar um molhozinho de couve a uma certa altura para obrigar o pintinho a pular para buscar essa couve, né? E eles fazem uma festa com isso, né? É um bom alimento, é um bom complemento, entrando aqui a parte vegetal, né? Vegetal in natura, né? Porque a ração já tem vegetal, a ração tem soja, tem milho, né? Só que aqui entra o vegetal in natura. E aí vem um segredinho, né? O segredinho, não é um segredinho, né? Uma, uma ideia que foi dada por um amigo e eu acatei essa ideia e achei que interessante e realmente dá um pouquinho certo, né? O que eu faço na 8ª semana? Eu vou ao mercado, né? Eu vou ao açougue, compro carne, músculo, tá? E é aquele músculo mais duro, né? É o músculo da frente, né? Um músculo dianteiro. Porque ele é mais duro, né? Mas justamente por ser mais duro, ele tem mais fibra, né? Eu pego um músculo, passo bastante na máquina, ou seja, eu moo bastante o músculo, né? Depois que ele está moído, eu boto ração em cima e vou esfregando aquela ração em cima daquela carne até a ração misturar com a carne e formar pequenas bolinhas, tá? E uma vez, né, por dia, em determinado horário, aí, durante 2, 3 vezes por semana, uma vez só por dia, eu vou lá e ponho essa raçãozinha com carne em pequena quantidade, tá, gente? Não vai... A ave não é carnívoro, né? Mas se você... Por que se deu essa ideia? Primeiro que um amigo meu, ele fez isso de uma forma diferente. Ele criava minhoca, né? E ele misturava minhoca na ração. Tá, não é uma ideia ruim, né? Mas eu não vou criar minhoca, né? E aí um outro colega meu falou assim, ó, minhoca é carne, é proteína animal. Então vamos fazer isso usando carne. E os pintinhos adoram, né? Adoram. Parece que eles ficam loucos. A hora que eles aprendem que você vai pôr aquela quantidadezinha daquilo lá, eles ficam loucos, né? Para comer. Então, essa mistura de carne com ração, né? Você não pode pôr a carne viva, não. Você tem que, né, esfregar bem. Por que não pode pôr a carne viva? Eu descobri uma outra história. Quando a gente começa a pôr carne viva, eu não sei se é porque o pintinho suja de carne, não sei o que, eles começam a brigar, né? Começam a pinicar o outro o tempo todo. Então, eu ponho a ração, né, misturado de tal forma que fica aquelas bolinhas de carne, o pintinho come aquilo, ele adora, né? Então, assim, da 8ª semana, né, em diante, eu vou fornecer esse aí em pequena quantidade, 3 vezes por semana, não pode exagerar, tá? Tem que garantir que a carne é uma carne boa. Você põe a carne in natura? Não, não. Eu pego a carne, cozinho ela só com água, né, até ela ficar de cor assim amarronzada, tá? E depois eu esfrego, né, na ração para colocar lá para os pintinhos. Eles comem e adoram e é uma excelente fonte de vitamina, de proteína animal para o pintinho. Então até, né, a 8ª semana
eles estão aqui. Agora, da 8ª de semana, eles começam, né, a se alimentar dessa forma, e aí é a hora, né? O pintinho começando 2 meses em diante, é a hora que você começa a soltar o pintinho para ele ter contato mais amplo com o meio ambiente, aonde ele vai adquirir algumas imunidades, né? E ele vai permanecer assim, né, até o 9º mês, né? O 8º, 9º mês, sempre dando esse tipo de alimentação, tá? Sempre. É caro? É. Infelizmente, é bem mais caro do que simplesmente você jogar milho lá e deixar o frango comer, né? Mas a diferença é aberrante. Se você fizer isso, a diferença se assusta com a diferença que acontece com o seu plantel, porque a diferença é gritante, tá? Bom, ainda tem um outro produto que eu dou do 2º dia em diante também, e esse eu dou só até completar os 9 meses, que depois quando eu prendo, eu vou mudar isso aí, mas até, né, até completar, né, a época em que os frangos vão ser colocados em ambientes restritos, porque senão eles vão começar, eu uso 1 vez ou 2 por semana, depende do seu plantel, um outro produto que chama Eletrovit. O Eletrovit também se compra aí, né? Se compra no mercado. Aqui, ó, Eletrovit. O Eletrovit se compra aí também no mercado. E como eu disse para vocês, né, eu uso o Eletrovit porque ele tem eletrólitos, né, que são tipos de sais minerais que complementam a alimentação e aumentam muito a resistência da sua criação. O Eletrovit, ele também não é tão caro, né? A gente usa ele na dose de 1 ml, 1 ml para cada 10 litros de água, né? 1 ml para cada 10 litros de água. Só tem um problema aqui, tá? O Eletrovit não pode ser misturado no Aminosol, né? Você não pode usar os dois juntos na mesma água. Então, por isso que eu pus ele separado aqui. O que a gente faz, né? 1 ou 2 vezes por semana a gente substitui o Aminosol pelo Eletrovit. Eu prefiro fazer assim. Tem pessoas que fazem diferente, né? Oferece o Aminosol durante uma parte do dia e depois, numa outra parte do dia, entra com o Eletrovit. Tudo bem, eu não acho que esteja errado, né? Mas eu, particularmente, prefiro usar o Aminosol diariamente, né? E umas 2, 3 vezes por semana eu substituo o Aminosol pelo Eletrovit, tá? Com isso, né, a alimentação das nossas aves, vão nessa primeira fase de vida, que se estende, né, do 1º dia até a 36ª semana, né, que é até os 9 meses, né, nessa fase, né, essa alimentação e depois entrando aí o vegetal, né, in natura, a couve, ou algumas pessoas preferem dar beterraba. Sabe por que eu prefiro a couve? Porque se você soltar uma galinha e tiver um pé de couve, ela come couve. Se tiver beterraba, ela não come beterraba. Ela vai comer a couve. Ela às vezes até come a folha da beterraba, mas a beterraba mesmo ela não come, né? Tem gente que dá beterraba, tem gente que dá mistura óleo de soja, né, na ração, na comida do pintinho. Não, nada disso, né? Eu prefiro dar a couve, fácil de você produzir, né? Pode ser substituída por outros? Pode. Por exemplo, algumas pessoas que têm espaço cria capim quicuio, né? Cucuio, que é um capim próprio que inclusive
a Universidade de Lavra já fez um trabalho sobre isso, né? É um capim com alta conversão para aves, né? E o capim quicuio é fácil de plantar, né? Tem gente que prefere dar capim quicuio, né? Eu acho que verdura por verdura in natura, a couve é fácil de você produzir, qualquer canteirinho produz couve, né? Só que é a mesma história, né, gente? Vai dar couve pro frango, lava a couve, não pega a couve lá misturado com piolho de couve, com terra, com tudo. Lava a couve, a higiene nunca vai ser dispensada, né? Lava a couve. Se por acaso a couve você não parecer sadia, né? Bota um pouquinho de vinagre na água e lava a couve com vinagre, como se fosse uma alimentação humana mesmo, né? E aí, essa couve é fornecida aí até o 36º dia, depois nós vamos fazer algumas mudanças nisso, mas a primeira parte da alimentação das aves, que eu faço, é isso. Tem gente que faz diferente, né? Tem gente que pensa diferente, tem gente que não faz isso, que prefere usar outros métodos. Não tô, como eu já disse a algumas pessoas que me questionaram em alguns itens, eu não estou fazendo alguma coisa, né, ou dando informação para vocês como se fosse uma coisa pronta, né? Eu estou transferindo para vocês o que eu tenho feito, né? O que eu faço, quais são, né, as coisas que eu desenvolvi ao longo de um grande tempo de criação de gado de briga, de ler muito sobre gado de briga, de visitar criatório nesse mundo inteiro. Então, é o que eu faço, é o que eu achei melhor e que para mim dá certo, né? E para mim dá certo. Só acrescentando aqui mais uma coisa, e isso é importante, a alimentação da ave é feita com a disponibilidade de ração, mas tem que ter um cuidado muito grande para que vocês não deixem ração cair no chão, tá? Ração no chão, né? Umidade no chão é uma desgraça. Aquilo em 12 horas está cheio de fungo, de bactéria, né? Então, tem várias opções, Tem alguns comedouros assim que dificulta mais o pintinho jogar ração no chão. Tem pessoas que fazem áreas dentro do lugar onde os pintinhos ficam, fazem a área de alimentação, como se fosse, né, no shopping, uma área de alimentação. Aquela área de alimentação, ela não tem nenhum tipo de cama, né? Ela fica ali e de tempo em tempo o cara vai lá, né, e limpa aquela área. Então, uma área circundada, né? O pintinho entra ali, come, a ração cai ali, né? Então ali é fácil de você tirar e a ração não mistura com a cama, né? Seja lá, se você põe serragem, areia, não sei, não mistura com aquilo, né? A mesma coisa a água. A água tem que estar disponível num lugar onde logo abaixo tenha um captador de águas que venham a cair, para que ela não se espalhe no meio da serragem, nem no meio da água e umidifique o meio ambiente. Ave, água e ração no chão cria bactéria e fungo. E pode ter certeza, o pintinho vai direto nessa comida. Não sei porquê, eles adoram comer isso. E isso é uma grande fonte de problemas, tá? Molhar a ração, nem pensar, nem pensar. Basta a gente ver que os criadores, né, que cuidam da avicultura comercial, né, que tem um interesse muito grande nesses estudos, não recomendam de forma nenhuma molhar ração de pintinho. Tá? Mas o pintinho come mais. Eu não estou interessado no quantitativo que ele come. A gente tem que interessar na relação entre o que ele come e qual é a relação com isso com o seu desenvolvimento. Então, nem sempre um pinto com papo cheio é um pinto saudável, né? Então, de jeito nenhum água misturar com ração. E quando você mistura água na ração, você pode ter certeza, você põe ali, o pintinho vai comer e 3, 4, 5 horas você tem que tirar aquilo dali. Ela começa a azedar. O que é azedar? Criar fungo, né? Começa a azedar bactéria, né? E o pintinho continua ali comendo aquele troço, aquela sobra de ração fica lá, né? Ele continua comendo. Então, ração é seca, em uma área onde, se ela cair no chão, ela não misture com a cama do pintinho. Água
como eu disse, filtrada, também num lugar onde, se ela cair no chão, ela escorra e não fique ali, não acumule umidade ali. E você fazer isso, eu tenho absoluta certeza que a sua criação vai levar vai dar um salto grande de qualidade. Eu espero ter podido ajudar, né? Não demorará muito, eu vou fazer a partir aqui, né, do frango, e depois no galo de combate, um galo e a alimentação, né, dos indivíduos, né, das galinhas, do galo, que nós separamos para a cruza, porque é uma alimentação totalmente diferente, ok? Então, por agora é só, né? Espero estar ajudando. Um grande abraço para todos vocês.